E eu quero ministrar uma palavra ao teu coração. Deus falou comigo a respeito dessa palavra já há algum tempo, ela vem sempre estando no meu coração. Por favor, abra sua Bíblia em Juízes 11. Eu vou ler com você o verso 5, 6 e 7, mas você vai deixar aberta no capítulo 11, nós vamos ler boa parte desse capítulo. É a história de um dos juízes de Israel, Jefté. Jefté, ele é juiz sobre Israel durante 6 anos. É uma história que nos ensina, é uma história que fala de família, é uma história que mostra para nós buracos que nós precisamos olhar para dentro do nosso lar e corrigi-lo. Então, mais do que qualquer coisa, eu gostaria que nessa manhã você abrisse o seu coração para olhar para si e perceber se há ainda falhas que você fala assim, ó, isso aqui ainda eu vejo presente na minha casa, na minha família, e no final nós temos um tempo para intercedermos pela nossa casa, amém, queridos? Eu quero falar com você hoje sobre a casa do meu pai. A casa do meu pai, Juízes 11, 5, está escrito assim: quando os filhos de Amon atacaram, os anciões de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi, e disseram a Jefté: venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciões de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa do meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estão em aperto? Os anciões aqui, eles representam a igreja. É um rapaz que está dizendo, a igreja contribuiu para que eu fosse expulso da casa do meu pai. E agora eu estou fora da igreja, eu estou fora dos relacionamentos da família, por culpa da igreja, e vocês estão agora passando por uma situação difícil e quer a minha ajuda. Essa é a história desse rapaz. Quero crescer junto com você. Pode deixar a tua Bíblia aberta em Juízes 11, nós vamos ler mais. Vamos orar? Pai Santo, obrigado por essa manhã, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor é bom conosco, que o Senhor ministre a tua doce e bendita palavra no nosso coração. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo, para ir movendo, agindo, tocando, quebrando cadeia. Mas a casa do meu pai saltou nos meus olhos assim de uma forma muito forte. Por que coisas de valor? Porque é o valor que nós damos às coisas e o quanto elas valem para nós. Por exemplo, você tem dificuldade em dar um chiclete para alguém? Dificuldade? Dá um chiclete, você tem 10 chicletes na mão, você tem dificuldade de dar um chiclete para alguém? Agora, se você perguntar para uma criança, ela já vai ter um, né? E uma roupa, você tem dificuldade de dar uma roupa para alguém? Um calçado? Tranquilo, né? Dá uma roupa, um calçado. Eu já cheguei em casa descalço. Minha esposa falou, por que você está descalço? Eu falei, encontrei um rapaz na rua que ele precisava de um calçado, estava indo para um centro de recuperação e me pediu um calçado, eu só tinha o meu tênis no pé mesmo, arranquei e dei para ele, e ele foi para o centro de recuperação, e eu cheguei em casa descalço, levei um puxão de orelha, mas o rapaz hoje é um dos nossos pastores, né? Então Deus tem os caminhos dele, né? Você tem dificuldade de dar dinheiro? Não temos, né? Demos dinheiro agora há pouco aqui, né? Não temos dificuldade de dar dinheiro. Às vezes você para num semáforo, num lugar, alguém pede, você está na porta de um restaurante, você está saindo, alguém está ali pedindo, você dá nós não temos uma dificuldade de dar um dinheiro, talvez um pouquinho mais do que dar uma roupa, um calçado, um chiclete, mas não temos dificuldade de dar um dinheiro. Agora, vamos apertar um pouquinho, você tem dificuldade de dar um carro? Aí o carro já dá uma, né? Eu dou, né? Eu já dei carro, minha querida, já demos carro, já demos moto, né? Mas é um pouquinho mais complicado, né? Você tem dificuldade de dar casa? Você tem uma casa, é só a tua casa, você tem dificuldade de dar ela para alguém? Né? E eu vou morar onde? Né? Vou dar a minha casa e vou morar onde? Né? Já apertou um pouquinho, né? Mas se a gente perceber que é um mover de Deus ali, uma situação, nós damos, não? É de Deus, então Deus está mandando, então vamos dar. Né? Agora, e dar um filho? Quem tem coragem de dar um filho? Quem ama de verdade e não tem feridas no coração, ele sempre vai dar o seu melhor, sempre. 1 Crônicas 29:3, e ainda porque amo o templo, a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que eu tenho, eu dou para o templo do meu Deus,
além de tudo que eu preparei para o santuário. Davi vai falar sobre isso lá em 1 Crônicas 29:3. Davi está dizendo, eu amo a casa do meu Deus e aquilo que eu tenho, eu dou. Por que você vem adorar aqui? Porque você ama Deus, sim ou não? Ele está dizendo, porque eu amo a casa do meu Deus. Então, você ama a casa de Deus, a primeira coisa que você dá para Deus é o seu tempo. Você não parou o teu tempo e veio para cá? Você podia fazer tanta coisa, mas você decidiu estar aqui, né? Então, porque eu amo a casa do meu Deus, eu vou lá e vou entregar do meu tempo, do meu melhor para Deus. Vou entregar o meu dinheiro para Deus, porque eu amo. Quem ama dá o seu tempo, quem ama dá o seu dinheiro. A gente entrega o dízimo, entrega a oferta, né? E a Bíblia vai dizer que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o verdadeiro amor, a essência do amor, né? Deus, Ele é doador na sua natureza. Nós precisamos aprender essa característica. E quando a gente vai olhar para a história da Bíblia, lá do Éden, ecos do Éden, Adão, ele trocou a presença por uma mordida num fruto proibido. Em mim a vida e vida é abundância, e em mim é possível voltar à presença do Pai, né? Nós temos agora livre acesso a um caminho até Deus. Você não precisa estar aqui para ir até Deus. Você pode ir lá no seu quarto ter um encontro com Deus. Você pode ir lá no teu trabalho ter um encontro com Deus. Aqui está reunido o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus que se reúne, mas um encontro com Deus pessoal é algo do coração, onde você, lá no teu carro, você está dirigindo, e de repente o Espírito Santo vem, você está naquele momento de adoração, e você tem um encontro com o Pai, e Ele vai ministrar em você, e vai falar com você. Mas, o que nós percebemos? Que muitos continuam trocando a presença pelas coisas que eles acham que tem valor. Continua trocando a presença, uma vida incessante, se levanta pela manhã e corre de um lado, corre para o outro, e busca isso e busca aquilo, e elas não param para atrair a presença. Fala, Deus, eu quero estar na tua presença, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso da minha família, mas tudo isso só tem valor se a tua presença estiver real, se a tua presença estiver no nosso meio. Alex Viana, ele diz, Jesus entra pela porta que abrimos, o diabo pela que esquecemos de fechar. Alguém disse, eu não entendo as pessoas, elas gastam o melhor das suas vidas para ganhar dinheiro e depois gastam o dinheiro que ganham para ter a vida de volta. O dinheiro, ele não devolve a vida que ele cobra. Você não precisa viver intensamente para provar algo para alguém. Não é necessidade. Nós temos um Deus provedor que cuida de nós. Eu não estou falando que você não tem que ter responsabilidades, que você não tem que trabalhar, eu estou falando da nossa relação com Deus em meio a tudo isso que nós fazemos, amém, queridos? Os 4 sensos mais importantes da vida, quais são eles? Senso de identidade, senso de significado, senso de propósito, senso de destino. Quando se está em crise existencial, quando é que se está em crise existencial, pastor? Quando não sabe quem é, quando não enxerga significado em sua vida, quando não sabe o propósito para o qual nasceu, ou quando não se sabe aonde passará a eternidade. Está em crise existencial. Não sei quem sou, não sei para que vim, não sei o que eu faço nessa vida, e não sei aonde vou passar a vida eterna. E Jesus, ele dá todos esses sentidos para nossas vidas, amém? A parábola do filho pródigo de Lucas 15, que Jesus conta, aquele filho, ele só deu certo porque ele decidiu voltar para a casa do pai, que um dia ele tinha decidido sair. Lá em Lucas 15, 18, vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Voltar para a casa do pai é uma decisão pessoal. Isso remete à minha história, porque quando eu tinha 15 anos de idade, eu decidi sair da casa do meu pai. 15 anos de idade eu decidi sair, com o passar dos anos a gente restaurou o relacionamento, continuava ali, mas tinha aquela coisa ali, sabe, Luiz? Assim, meu pai e eu cumprimentava, oi e tal, meio secão. Quando meu filho nasceu, que ele tinha 2 anos de idade, 1 ano, 2 anos de idade, eu recebi uma ligação que disse assim, olha, se você quiser ver o pai com vida, vem, porque ele teve um problema de saúde e não tem mais jeito. Peguei o avião, peguei Tânia, Raniel, para a casa do meu pai, para poder ver ele. Entrei, ele estava num quartinho, deitado assim no escuro, na casa da minha irmã. Eu entrei
E ele falou para mim assim: eu nunca pude te dar nada, e agora estou precisando de você. Foi a fala dele, está aqui no meu ouvido até hoje. Eu falei para ele assim: ô pai, me perdoa, eu vim aqui trazer o seu neto para o senhor conhecer. Me ajoelhei e dei um beijo nele. Eu não lembro do meu pai ter dado um beijo em mim, não lembro. Eu não lembro do meu pai falar assim: eu te amo. Relações familiares, queridos, escolhas que nós fazemos. A diferença do filho pródigo é que ele quis ir, eu quis ir. Jefité, ele foi expulso, e por ser expulso, ele acreditava que não podia voltar. Você já foi expulso de algum lugar? Eu já fui expulso. Há 2 anos atrás, o Felipe, vivemos uma situação, nós fomos expulsos de um lugar que se diz igreja, expulso, fui mandado embora. O sentimento que eu tenho é que eu não posso voltar lá, porque não me quiseram lá. Jesus, ele foi expulso do templo, está escrito na Bíblia, ele foi expulso da casa do Pai. Quando você é expulso de um ambiente, você tem essa, eu não posso voltar mais para esse lugar. Essa é a história desse rapaz Jefité. E como é que nós podemos identificar então, quando a pessoa está doente, quando ela passa por traumas, quando ela passa por situações, e ela tem algo na vida dela, ela não percebe, mas compromete ela. Vou dar algumas coisas para você aqui, talvez você se identifique com alguma delas. A primeira delas é a falta de interesse pelas outras pessoas. Ela não se interessa pelas outras pessoas, ela se interessa por ela. Se ela der certo, se estiver tudo bem com ela estiver crescendo, ela ama as coisas e ela usa as pessoas. Uma segunda característica, ela é a falta de transparência, de ser ela. Você nunca sabe quem ela realmente é. Bom dia, está tudo bem, mas aqui dentro você não conhece o coração dela. Uma terceira característica, ela é extremamente sensível, porque ela foi rejeitada. Então, qualquer coisa que você fala com ela, já, chegou, está no limite, hein? Não avança não, cuidado. Ela é extremamente sensível, ela tem uma natureza possessiva. Como é que é a natureza possessiva, pastor? Ela não tem amigos, mas quando ela faz um amigo, uma amiga, ninguém mais pode ser amigo daquela pessoa, porque ela sufoca. Como assim, você está com fulano e não me chamou, e eu não estou sabendo? Ela sufoca a vida das pessoas, né? Ela é alguém ciumenta. Uma quinta característica, ela faz acepção de pessoas, só serve se for do jeito dela, tem que ser do jeito dela. Pessoas que discordam dela são tidas como insuportáveis, só tem que ser do jeito. Sexta característica, tem dificuldades com novos relacionamentos. Todo jovem quer casar. Se você encontra um jovem, um adolescente que não quer casar, tem alguma coisa errada com ele, certeza. Toda mulher, biblicamente falando, ela foi feita para ser mãe. Todo homem foi feito para ser pai, é biológico. Se ela não quer ser mãe, é um direito dela, a gente vai respeitar. Se ele não quer ser pai, é um direito dele, vai respeitar, mas tem um problema ali instalado. Toda pessoa que tem desvios sexuais, você pode sentar e conversar com ela, tem falências paternas. Ela não consegue liberar perdão. Perdão é o jeito mais fácil e mais barato de curar a ferida e superar a mágoa, mas ela não quer liberar perdão. Eu já orei com pessoas que elas disseram para mim assim: não perdoo, pastor, eu não tenho como continuar orando com você se você não perdoar, eu não perdoo. Hoje não, pastor, vamos deixar para outro dia. E se morrer antes desse outro dia? A Bíblia diz que quem não perdoa, o Pai não perdoa. E ela tem dificuldade em perdoar. Ela caminha entre o elogio e a ofensa muito rápido. Ao mesmo tempo que ela está elogiando você, ela já está brigando com você, parece que é bipolar. Você fala: mas está doida, agora há pouco ela estava falando bem de mim, agora ela está brava comigo, gritando, xingando, o que é isso? Ela tem um problema ali com ela, né? É obstinada, é orgulhosa, tem uma rebelião aberta, presente. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Perceber isso nas nossas vidas. Ela escolhe amigos que lhe apoiem. Se você não apoia ela, você não serve para ser amigo dela. Olha que coisa impressionante. Tem problemas seríssimos com palavras, maledicente, vive murmurando, vive criticando as pessoas, é azeda, é amarga.
São questões que estão na alma, que estão ali presentes. A pessoa, ela pode até chegar lá, porque ela luta muito, se esforça muito, trabalha muito, mas como ela chega lá? Como é que ela vai chegar nesse lugar? Presente na vida de uma pessoa, ou uma dessas características, presta atenção no que eu vou dizer para você, a tríade maligna se apresenta. E qual que é a tríade maligna que se apresenta nesse lar, na vida dessa pessoa? O espírito de orfandade, porque tem uma falência paterna e uma ausência materna, o espírito de orfandade vai estar atuando ali. O que mais? Um espírito de orgulho na vida dos irmãos, vai estar presente, uma família orgulhosa, eu não abro mão do meu direito, é minha herança, é meu, eu não aceito, eu não concordo, um espírito de orgulho, um espírito de rejeição. Espírito de rejeição, a pessoa, ela tem dificuldades, porque aquele lugar ali, ela sente que ela não cabe ali, porque ela foi rejeitada, e de várias formas. Um homem ferido, a gente olha para Jefité e a gente percebe quem? Um homem ferido, que precisava provar algo para alguém. Então ele viveu a vida, dizendo assim, eu preciso provar. Diga para o teu irmão, dá um sorriso para ele, para ser simpático, fala assim, você não precisa provar nada para ninguém. Então, rapidamente, eu quero apresentar para você aqui, 3 coisas que comprometem a vida de uma pessoa, baseada na história de Jefité. Você está com a tua Bíblia aberta aí em Juízes 11? Olha, vamos ler o verso 1 e 2. Juízes 11, 1 e 2. A primeira coisa aqui, a primeira coisa que a gente percebe, a superficialidade das relações. Jefité, o gileadita, era homem, ele era valente, ele era um cara que ele não tinha medo, ele ia para cima, ele enfrentava, porém, filho de uma prostituta. Todos nós temos um porém na nossa vida, eu não sei qual é o seu. Qual é o seu porém? Quando você olha para a tua história, qual é o seu porém? Pastor, a minha mãe me batia demais, ela era de uma família maravilhosa, porém, a sua mãe batia demais nela. Ela era de uma família incrível, porém o seu pai saía cedo para trabalhar e só voltava tarde da noite. Ela era de uma família que era trabalhadora, porém os seus irmãos viviam abusando dela. Qual é o seu porém? Todos nós temos um porém. Esse rapaz, ele era filho de uma prostituta. O pai cometeu um adultério. O pai traiu a mãe. Esse rapaz vai nascer bastardo, sem um lar de referência, sem um lar estruturado. Imagina esse rapaz indo para a escola. O que os amigos falavam? O filho da prostituta. Você sabe quem é a mãe daquele menino lá? E o pai dele, que traiu a mãe, que traiu a esposa com a prostituta. Aí, imagina a vida desse rapaz. Nós estávamos falando agora há pouco aqui, a mãe do Felipe falando agora há pouco, é diretora de uma escola, sobre as situações das crianças da escola, né? Nós temos um projeto social, vários projetos sociais, graças a Deus, e a gente cuida de crianças. Cada história terrível, terrível, de desconstrução, de crianças abusadas, de crianças enganadas. Esse menino, ele cresceu com uma referência, tendo a mãe como prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade era tanto a região, como o nome do pai dele. Olha o verso 2. Gileade também teve filhos da sua esposa. Então ele era casado, tinha uma família. Mas lá do lado de fora do casamento, teve uma queda moral, teve uma questão. Como é que essa mulher se sentia, sendo traída pelo marido? E sabendo que os filhos dela tinham um irmão bastardo. Agora imagina essa mulher, como que ela colocaria esse menino na mesa, para comer junto com os filhos dela? Porque ele estava na casa do pai, ele foi expulso da casa do pai. Então essa esposa aqui, ela conviveu com esse menino. Mas como ela convivia com esse menino? Olhando para ele todo dia, e olhando para o marido. Imagina a conversa lá no quarto, mas você vai trazer isso para dentro da nossa casa? Nós vamos ter que conviver com essa lambança que você fez lá fora? É isso mesmo? Aí, Esses filhos cresceram e
expulsaram Jefté. Você não serve para ser nosso irmão. Nós não queremos você como nosso irmão. Dizendo, você não herdará, aqui ó, bens, as coisas, as finanças. Você não herdará nada na casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Rejeição. Uns orgulhosos, outro rejeitado. Então nós vamos ver a tríade do inferno presente aqui, ó. A manipulação de Satanás, a queda moral, o orgulho, a arrogância, a rejeição presente dentro de um lar na vida desse rapaz. Quando isso acontece, isso compromete a sua identidade espiritual, compromete a sua identidade física. Jefté, filho de uma prostituta. João, filho do traficante. Maria, filha do ladrão. Quando isso acontece, compromete a nossa identidade. Nós precisamos resgatar a nossa identidade, porque em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus. Ah, você é filho do traficante, você é filho da prostituta, você é filho do mentiroso, você é filho daquele que quebrou, daquele que faliu, daquele que... Não, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E o meu irmão Jesus me resgatou. Ele me trouxe de volta para a casa do meu pai. Se os teus irmãos do mundo te expulsou, o teu irmão do céu falou, não, você vai morar na casa do pai comigo. Ele diz, na casa do meu pai tem muitas moradas, muitas, eu vou preparar lugar, eu vou voltar, eu vou buscar vocês, vão morar comigo, na casa do meu pai. Eita glória, eu não sei você, mas isso queima dentro de mim. Queima dentro de mim, porque eu fico pensando assim, a gente fica apegado a essas coisas aqui, eu falo, mas Jesus está preparando uma casa para mim no céu, na casa do meu pai, que coisa maravilhosa. Esse rapaz, ele tinha uma marca na sua vida, um pai adúltero, uma queda moral, uma quebra de aliança, havia quebrado a aliança familiar. Isso compromete também o significado da sua vida. Ele perdeu a referência de irmãos, e ele perdeu a referência espiritual, porque os anciões expulsaram ele. Ele não tinha mais referências, então você perde o teu propósito, e ele vai se tornar agora chefe de bandidos, e vai comprometer o seu destino profético. Você conhece pessoas que falam assim, ó, você olha para aquela pessoa, ela tem tudo para dar certo, mas está dando errado, ela tem tudo para chegar lá, mas não consegue, ela rema, mas nunca chega naquele lugar desejado, ela não reina em vida, ela não tem o bom de Deus na sua vida. Ela está com o seu destino profético comprometido, 40 anos de idade, 50 anos de idade, batendo em portas vocacionais, tentando se encontrar, tentando se achar, não consegue se relacionar com as pessoas, não consegue ter um emprego, um trabalho, uma vida. Olha que coisa mais difícil. Então, a primeira coisa que a gente percebe na vida desse rapaz é a superficialidade das relações. A segunda coisa, olha o verso 3. A segunda coisa é a dor não resolvida. O que a dor não resolvida faz com a gente? Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali, alguns homens sem valor se ajuntaram a ele e olha do que ele se tornou chefe. Já viu aqueles adolescentes que vai, rapaz, mas só anda com bandido, só anda com gente que não presta. Eu não sei você, mas minha mãe vive, meu filho, isso não serve para ser amigo seu não, meu filho. Minha filha não anda com essa pessoa não é boa para você, minha filha. Eu não sei se teus pais fizeram isso com você, mas comigo era o tempo todo. Rapaz, nós éramos um grupinho de 4 que nós era terrível. Olha, lá no Paraná, tinha eu não sei como é que chama aqui aquele negócio de colocar energia, é padrão também? Que chama? O relógio lá onde coloca a energia lá, que chega, é padrão? É meter? Isso. E lá no Paraná ele fica num postezinho na beira do lote assim, da rua, para o cara passar e fazer leitura,
E o antigo, não sei como é que é hoje, o antigo, debaixo dele tinha um fio de corda. Homens malignos, sem valor, vão se unir a ele. Aí a gente tem que parar e pensar assim, quem é que eu tenho atraído para a minha vida, né? Porque às vezes a gente tem que ir até essa pessoa que não tem referências para dar referências para a vida dela. Mas presta atenção, se a tua vida não consegue influenciar o outro, cuidado, porque a vida dele pode influenciar você. Cuidado. Então esse rapaz vai viver essa vida, porque ele tinha uma dor não resolvida. Uma dor não resolvida, e ele vai se tornar agora líder de bandidos. Andar com essas pessoas, caminhar para baixo para cima, um bando. Então imagina ele andando lá com aquele bando seguindo ele, colocando medo nas pessoas. Quem é aquele cara lá? Aquele lá é o filho da prostituta, que os irmãos expulsaram de casa, que a igreja não quis. A igreja não quis. Olha o que a igreja fez com ele. Olha o que ele está vivendo agora. Ó. É isso aí, ó. Essa situação aí. Porque a igreja rejeitou. E vai de mal a pior. Porque a igreja não teve sabedoria para lidar com a situação, para lidar com a pessoa. Essa dor não resolvida, ela vai gerar o quê? Gatilhos emocionais impedidores. Então você imagina esse rapaz, que ele está lá com o bando dele, e alguém chega para ele e fala assim, vamos lá na igreja, porque vai ter um negócio bacana lá, e eu queria contar com você. Qual que é a resposta dele para essa pessoa? Você está doido, rapaz? Lá? Com aqueles caras lá? Que me expulsaram, que não me defenderam, vou nada, para que eu vou fazer lá? Eu tenho a vida para viver, rapaz, eu tenho um monte de coisa para fazer, não tem tempo para isso não, para esse negócio de igreja não. É isso aí, ó. É o que aconteceu com esse rapaz, né? Porque uma dor não resolvida, uma dor não resolvida no casamento, uma dor não resolvida no trabalho, uma dor não resolvida na vida das finanças, ela fica alojada ali, ó, e você vai vivendo, vou vivendo a vida, vou seguindo, e ela está lá, gerenciando as suas decisões, sem você perceber. A terceira coisa que a gente vai, baseada nas referências mentais que ele tinha, de quê? De rejeição, de mãe prostituta, de pai que não tinha autoridade moral dentro do lar, quem mandava eram os irmãos, o pai não podia falar nada. Imagina o pai falar assim, Jefité vai ficar nessa casa, os irmãos falam assim, nós quebra você e ele junto, e vai todo mundo embora. Não fica nem ele nem você. É melhor ir ele e você ficar. Se insistir, vai junto. Não tinha autoridade moral, adulterou, perdeu a autoridade. Imagina, não, vocês não podem mandar a Jefité embora. A esposa dele olha lá assim, cala a boca que nessa casa você não tem voz. Aqui você não manda. A lambança que você fez. Aí o problema aí agora na família. O tempo da mágoa. Está lá organizando as coisas, e aí Satanás vem e fala assim, lembra do que teus irmãos fizeram? Lembra do que teus irmãos fizeram? Vai lá almoçar, lembra que o teu pai não te defendeu? Vai lá fazer um passeio, lembra que a tua madrasta fez com você? Está lá agora com aqueles homens malignos lá. Pois é, nem a tua mãe prostituta te quis. O tempo da mágoa sendo alimentada dentro da alma. E aí vem uma guerra. Ele agora é um grande homem, é um líder, que está com a sua vida daquele jeito, cresceu, se tornou alguém poderoso, possivelmente tem dinheiro, tem status, tem conhecimento, né? Vamos ver o verso 9. Então Jefité perguntou aos anciões de Gileade, por quê? Porque os anciões agora, por causa da guerra, foram até ele, a igreja vai até ele. Estamos tendo uma situação lá, Jefité, nós precisamos da sua ajuda. Então Jefité perguntou aos anciões de Gileade, se vocês me fizeram voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei? Eu só vou se eu vou ser o pastor da igreja. Eu vou mandar em vocês, eu vou mandar no meu pai, eu vou mandar na minha mãe, eu vou mandar nos meus irmãos, eu só vou lá se eu mandar. Ele tem o poder, ele tem o dinheiro, ele tem o exército,
Todo mundo agora está dependente dele. Olha o que gerenciou a vida desse rapaz. Uma vida inteira preparando uma oportunidade para devolver uma situação. Porque agora eu posso mandar. Imagina ele chegando agora para os irmãos e dizendo assim: agora quem manda aqui é eu. Chegando para o pai e dizendo assim: naquele dia o senhor não me defendeu, mas agora quem manda aqui é eu. Chegando para a madrasta: ó, aqui eu mando, tem que ser do meu jeito. Toda a igreja reunida: vocês um dia me expulsaram, mas agora só serve se for do meu jeito, porque eu sou o chefe. Precisando provar, precisando mostrar, precisando se impor, se colocar. Mas a pior coisa que a gente vai observar na história desse rapaz, gente, a pior coisa, feridas do passado comprometem o seu futuro. Jefité, ele nunca voltou para a casa do pai, e por não ser curado, ele comprometeu a sua geração futura. Ele tirou da sua filha o direito de ter filhos. Vamos lá para o verso 30. Jefité fez um voto ao Senhor dizendo: se de fato entregarem os filhos de Amon nas minhas mãos, ele precisava provar. Olha o verso seguinte: quem primeiro sair da porta da minha casa, ele tinha que considerar o risco para fazer um voto desse. Podia sair um cachorrinho, não podia? Podia sair um periquito, um papagaio, um gato. Quem primeiro sair para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor e eu oferecerei em holocausto. Porque ele queria ser o quê? Ele queria ser o chefe. Então para ele não importava o que ele iria comprometer desde que ele fosse o chefe. Aí ele faz uma aliança com Deus: se eu ganhar essa guerra e me tornar chefe, aquilo que tiver na minha casa, que vir meu encontro, eu vou oferecer para o Senhor em holocausto, eu vou entregar para ti. Olha o verso 35. Verso 35. Quando Jefité a viu, rasgou as suas roupas e disse: quem saiu ao encontro dele por primeiro? A filha. Ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque eu fiz um voto ao Senhor e eu não posso voltar atrás. Aquilo que era para ele proteger, aquilo que era para ele defender, ele comprometeu por causa daquilo que ele queria, por causa do desejo do coração dele. Olha o verso 39. O verso 39, para a gente fechando. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para o seu pai, ela voltou para a casa do pai, a menina, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum, e daqui veio um costume em Israel. Não teve filhos. Ele matou o seu futuro, parou nele, acabou a família. Falências paternas impedem de assumir os filhos. O que houve com a casa de Jefité? Uma falência paterna. E como Satanás trabalha, queridos? Ele destrói a família geracional. Satanás, ele toca numa pessoa e destrói tudo para frente. E a vida vai de mal a pior. Em algum momento houve um abuso, houve um trauma verbal, físico, emocional, sexual. O trauma está ali presente e a pessoa não sabe o que fazer. Então, qual que deve ser a nossa meta emocional na casa do Pai? Sermos uma pessoa curada. Porque se a tua alma estiver bem, todo o resto vai bem. Vamos ler a 3 de João 1:2. Quero chamar o Felipe. Porque eu não conheço a tua história, eu não conheço a história de cada um aqui. Eu não sei como que foi a tua infância, como que foi a gestação da tua mãe. Eu não conheço a tua história, o teu caminhar. Mas talvez você precisa perdoar, talvez precisa pedir perdão, talvez precisa se perdoar, curar feridas. Curar feridas. Uma manhã que eu queria que você permitisse ao Espírito Santo curar.
Fala assim, ó, hoje eu vou embora para minha casa livre disso tudo do passado. Se tem, pode ser que não tenha, se não tiver, glória a Deus. Mas se tiver, fala assim, ó, hoje eu vou para minha casa livre desse passado. E quando Satanás quiser lembrar você, você lembra desse culto, fala assim, aquele dia eu fui curado, eu fui restaurado, eu tenho uma vida com Deus, amém? Então eu queria ler com você a 3ª de João 1:2. 3ª de João 1:2, diz assim, ó, é João escrevendo a um amigo: amado, eu peço a Deus que tudo corra bem com você, que você prospere, que você dê certo, que você avance, que você conquiste, que tudo corra bem, amém? Minha oração é que tudo corra bem com você, amém? Em todas as áreas da sua vida, glória a Deus, ó, tudo corra bem com você, e que esteja com boa saúde, queridos. Adianta ter as coisas e não ter saúde? Adianta ter comida na mesa e não poder comer? Adianta ter um carro e não conseguir dirigir? Boa saúde, essa é a minha oração para você, que você tenha boa saúde, que tudo corra bem e você tenha boa saúde, amém? Mas olha o que ele diz assim, olha, assim como vai bem a sua alma, se a tua alma estiver bem, todo o resto vai bem, amém? Você recebe para a tua vida essa palavra? Vamos ficar de pé? Eu quero que você tenha um tempo com Deus, que você ore, que você apresente áreas da sua vida para Ele. Você sabe que quando eu entendi essa verdade, a primeira coisa que eu fiz, sabe o que foi? Essa verdade aqui dessa palavra. Quando eu entendi ela, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com Tânia. Falei, meu amor, se tem coisas na tua vida, vamos corrigir esse negócio? Se tem na minha vida, vamos corrigir. Aí a segunda coisa que nós fizemos foi conversar com o nosso filho e orar com ele. Peguei ele, falei assim, ó, as coisas que aconteceram para trás, tataravó, bisavó, avô, pai, mãe, não vai afetar a vida do Raniel, eu vou ministrar sobre ele, vida, cura, restauração. Então, eu não sei a tua história, mas talvez você precise falar com Deus a respeito dos teus filhos, porque houve uma falência paterna, houve uma falência materna, houve uma ausência, houve algo. Ó Deus, eu estou apresentando aqui, ó, o meu filho, a minha filha, a minha casa diante do Senhor, que eu quero vida na minha família, amém, queridos? Amém, queridos? Você recebe essa palavra para a tua vida? Glória a Deus. Feche os teus olhos, começa a falar com Deus. Ele virá num piscar